Olá, investidores! Vai começar mais uma resenha para você investir melhor aqui no canal da Nova Futura. Eu sou o Ângelo Magalhães, do time Nova Futura. Estou com a nossa analista CNPIT, Bruna. Tudo bem, Bruninha? Tudo bem, Ângelo. E você? É um prazer estar aqui no Resenha. Tudo bem, beleza também com o nosso economista, Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo bom, Ângelo? Tudo bom, Bruna? Lembrando que o Matheus é o economista preferido do Pepa, certo? Do Pedro Paulo Silveira. Acompanhe aí que o Resenha Financeira está só começando. É isso aí, pessoal. Mais uma resenha financeira. Bruna, hoje a gente vai falar do quê? Vai falar da Bolsa. Por que as ações caem, Bolsa? E o que fazer, né? Com a Bolsa em queda. Investidores ficam muito com essa dúvida. O que fazer com a Bolsa caindo? Compra, vende e agora? É isso aí. O Matheus também vai dar uma explanação dele, mas sem o economês, certo? Não, sem economês. Sem economês. Conversar, é só resenha, né? Só exatamente. Resenha. É isso aí. O Matheus, que é o grande economista, sabe tudo, sabe por que o brasileiro vive na economia real e o país sempre está alavancado. É isso aí. Você já vai começando explicando essa pro pessoal, pode ser ou não? Pode ser. O Brasil é alavancado? Você acha que o Brasil é um país alavancado? O Brasil é um país alavancado. Mas o povo vive na economia real. O povo vive na economia real. Então, Bruna, vamos começar nosso episódio. Você vai explicar um pouquinho, Matheus, também, por que as ações caem. A bolsa está caindo aí já tem o quê? Um mês e pouquinho que já vem com uma queda. Por que as ações caíram? O Bova 11 caiu? Ibovespa em queda, algumas ações em queda, sim. Nós temos, o que acontece, né, no movimento de preços para as ações terem essa desvalorização? Basicamente, não foge muito do conceito de oferta e demanda. Se tem muita gente comprando uma coisa, o preço sobe. Se tem muita gente vendendo, o preço cai. E é justamente isso que acontece no mercado de ações. No curto prazo, as ações refletem alguns fatos, questões de cenário, questões pontuais das companhias, e os investidores reagem vendendo essas empresas, e por isso o preço cai. Não é isso, Matheus? Exatamente, né? E quando a gente olha, principalmente para o que vem acontecendo desde junho, basicamente, né? Principalmente em setores que a gente chama de mais cíclico, ou seja, aqueles setores que são mais sensíveis, né? Então, setor de consumo, o pessoal que estava em setor de consumo, então Via Varejo, por exemplo, Lame, empresas do setor imobiliário, como por exemplo Cyrela, Ezetec, essas empresas caindo bastante, né? Então, como a Bruna bem disse, tem uma questão de cenário que faz as pessoas venderem essas ações, né? Principalmente os grandes investidores. Então, o que a gente olha? A gente olha o aumento do risco percebido em relação ao país. Então, nós tivemos aí muito conflito interno em relação à política. A reforma tributária veio com muitos aspectos que não agradaram os investidores, não agradaram o mercado financeiro. Nós tivemos a questão dos precatórios também. Então, são eventos que são muito importantes para o movimento e a criação de expectativa dos investidores e do mercado de modo geral. Sim, mas esses eventos já vêm acontecendo há algum tempo também, né? Ao longo do ano. Não, vem acontecendo, mas você teve, digamos assim, eventos mais recorrentes. Por exemplo, a crise política, a partir de junho, ela começou a ter mais ênfase, né? Então, conforme a agenda de reformas também foi chegando, e foi chegando depois da segunda parte do ano, então existia uma expectativa positiva quando chegasse nesse momento. Sim. Aí, a partir daí, nós vimos que boa parte das reformas não refletiram aquilo que era esperado pelo mercado. Fora também todos os ruídos do ponto de vista fiscal. Também tem questões externas que afetaram o mercado também. Então nós tivemos a questão da variável delta, por exemplo, afetando também a expectativa de crescimento econômico lá fora. Nós tivemos uma desaceleração da China. Então, a China crescendo menos que o esperado, isso acaba afetando muito, principalmente porque nós somos um mercado emergente, isso afeta muito commodities, nós somos exportadores de commodities. Então, quando a gente vê aquela queda em Vale, queda em CSN, por exemplo, está relacionado a isso. São empresas que têm um peso importante no Ibovespa. Então, isso acaba afetando fortemente o mercado. Então, nós temos questões do ambiente externo também que vai afetar a bolsa. Isso. É bom. Então, aí essas empresas têm ligações, né, exportadoras, né, commodities, mas as small caps caíram bastante também. Eu estou posicionado num fundo lá que, meu Deus do céu, caiu absurdamente de small caps. Aí a gente tem, por exemplo, a Melius. A Melius é uma small cap, Bruninho?
Melius abriu capital na bolsa recentemente. Né? É um small cap? É um small cap. Mas caiu bastante, né? Caiu mais de 30%. É um papel muito volátil também. Então, quando tem essas mudanças de mercado, eu pego uma pergunta agora, que deve ser a pergunta também do pessoal que assiste a gente. Essas ações que têm menos liquidez, elas tendem a cair mais, Matheus? Do que Vale, Petro, CSN... Sim, porque quando a gente olha para uma small cap, ela é uma empresa que tem maior sensibilidade. Sensibilidade ao mercado, mas, por exemplo, no caso da Melius, ela não exporta, ela tá ligada mais ao quê? A questão de varejo, igual você falou da Via Varejo. Mas você olha para a estrutura da empresa, por exemplo. Quando você pega uma empresa grande, vamos colocar, tá bom, vamos sair de uma empresa exportadora, mas vamos pensar vamos supor na Ambev, por exemplo. Certo. A Ambev é uma empresa que tem um caixa enorme. A Ambev é uma empresa que, de certa forma, às vezes até mostra uma certa segurança para o investidor por conta da estrutura da empresa. Sim. Histórico e tudo. O histórico e tudo mais. Agora, as small caps, elas são empresas que ainda estão começando alguns projetos. Né? Então, por exemplo, se nós abrirmos o balanço de fato das empresas, geralmente as small caps têm um endividamento maior, elas possuem um caixa menor. Então, isso mostra já é uma sinalização de risco maior em relação às outras empresas que nós chamamos de large caps. Por outro lado, vamos ver um lado bom rapidinho aqui, só aproveitando, o Bruninho, aproveitar das small caps, mas ela também pode dar uma subida legal também ou não? Sim, quando o mercado é favorável? Ela tem uma volatilidade também, não só para baixo, mas para cima também. Aquilo que a gente chama de beta maior do que 1, né? Beta, quando o mercado... Anota essa daí, se você tiver dúvidas, põe aqui no comentário que a Bruninha vai explicar depois. Porque, por exemplo, esse tipo de ação, por ser mais volátil, também por ser mais sensível, as small caps, quando o mercado sobe, ela tende a subir mais. Porém, quando o mercado cai, ela tende a cair mais. Você tá falando que então que eu entrei na máxima histórica das small caps. Mas tô no net positivo. Isso é importante. Então menos mal, né? A longo prazo, lógico. Agora tem que ser, né? Não vou ficar no prejuízo. Mas tá aí um problema que os investidores que estão começando enfrentam. Entrar nos ativos sem ter uma estratégia, sem saber o porquê e sem saber qual que é o prazo. Você tá falando que agora virou longo prazo, mas peraí. Não, a minha estratégia era era em uma semana subir. De uma diversificação a médio prazo justamente das small caps subirem. O fundo tava numa escalada, né? Mas tudo acontece. Voltando a falar nessa questão da bolsa que caiu, Bruninha, rapidinho, porque um investidor médio, igual eu, assim, não sei se você tá me assistindo assim, é difícil entender todos esses aspectos igual o Matheus falou, né? A gente sabe o quê? Quando tem um problema lá no canal de Suez, uma coisa que é muito fácil de identificar, ou uma questão de uma Covid, variante Delta, ou de um fechamento de um comércio internacional, Estados Unidos e China, que é mais fácil identificar, é um evento grande, né? Que é anunciado aí no exatamente, na TV. Você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mas esses eventos, como é que a gente consegue, um investidor comum consegue identificar? Ele é no dia a dia, Matheus, por exemplo, vendo você no call de fechamento, vendo a Bruninha na sala ao vivo, ele vai acompanhando? Sim. Esse papel educacional que, por exemplo, a Nova Futura tem, é muito importante e é direcionado ao próprio investidor. Exatamente por isso. Por exemplo, no call de abertura, tem uma parte do call que nós respondemos perguntas pontuais de empresas e também de cenário também. Sim. Então, esse tipo de informação, seja ela mais pontual, seja ela mais geral, esses programas que a Nova Futura tem no canal do YouTube, call de abertura, todo o conteúdo, sala né? ao vivo, relatório que vai no blog, tudo isso ajuda o investidor e ajuda a direcionar a tomar a melhor decisão. Sim. E tá aí uma questão também que o Ângelo colocou lá no comecinho de que o Brasil é alavancado. O Brasil é alavancado, Matheus? Vejamos, no exterior as bolsas continuam renovando o recorde. E aqui no Brasil o recorde foi em junho. Não renovamos mais. Por quê? Questões realmente domésticas que estão fazendo a bolsa aqui ter esse movimento de queda. Questões fiscais. Questões fiscais, do ponto de vista fiscal e também relacionado à política. A gente não pode deixar de esquecer que ano que vem é um ano de eleição. A eleição parece que já começou. Não deixar de lembrar. Não pode esquecer, né? Não pode deixar de lembrar, sempre estar com isso no radar, porque impacta. E por que isso acaba impactando? Principalmente o lado fiscal, né? Porque existe uma coisa
que chama o ciclo econômico, digamos assim, político, entre aspas. Ó, já começou a complicar, hein? Não, Bruno? calma. Já começou. A gente vai simplificar, calma. O que acontece? O político, ele quer se eleger, não quer? Sim. Essa é a principal preocupação dele. É se eleger. Como ele quer se reeleger, ele vai gastar mais porque é uma medida que angaria mais votos. Sim. E se isso gera mais votos, isso vai gerar possivelmente, né, provavelmente, gere problemas nas contas públicas. Isso o que acontece? Amplia o risco em relação a esse país. E isso afeta a Bolsa. Então, basicamente, quando o risco sobe, a taxa de juros sobe, a taxa de juros sobe, a Bolsa cai. Sim. Então, isso também é um aspecto que deve ser levado em consideração, né? Então, mas não vamos complicar não, que eu já ia perguntar se o dólar vai cair, que a inflação tá subindo, a gente vai falar disso aí outra hora. Olha lá, cara. Certo, tá... Bruninho? Outra hora, vamos focar aqui nas ações, Bruninho, na Bolsa. Agora, Matheus, você que é um homem dos números, e a Bruna também dos gráficos, a gente vai falar um pouquinho de histórico, certo, Bruna? Sim. É um momento desesperador, igual no filme Margin Call, dia depois do fim, é isso? Tá aqui, ó, a descrição aqui. Esse filme fala justamente sobre o quê? Sobre a crise de 2008. Olha o trecho aí do filme aí. If you do this, you will kill the market. We are selling to willing buyers so that we may survive. Remember this day, boys. Remember this day. Esse filme é muito bom, Bruninha, mas não chegamos a esse ponto. Calma, exatamente. Nós temos alguns ciclos na Bolsa, né? Momentos de alta, momentos de baixa. Momentos de realização. Momentos de realização, exatamente. A gente vem de um movimento onde a Bolsa está se recuperando de uma grande crise, de uma grande queda, que foi o que nós chamamos de Corona Crash, né? Que foi a queda do ano passado. Estávamos aqui, hein, Bruninha? Estávamos aqui. Vivemos esse momento histórico. Quantos circuit break? 5 ou 6? 5, 7? Foram 7 no total, né? 3 no dia só, alguma coisa assim. Foi 7. A gente não quer lembrar, né? Que a gente não quer lembrar. São momentos. A gente viveu justamente um momento histórico, né? Então, esse momento atual de queda na Bolsa é justamente para a gente lembrar o investidor que não é a primeira vez, nem a última, que a Bolsa vai cair. Sim. Tivemos momentos piores, né? Momentos de crise, de fato, onde a incerteza era muito maior do que a incerteza que nós vivemos hoje. Sim. Então, a Bolsa teve um desempenho ainda pior. Vale lembrar, por exemplo, em 2008 mesmo, da máxima de 2008 até a mínima, a queda na Bolsa foi de 60%. Nossa. Da máxima até a mínima, que foi por conta da crise de 2008. Né? Nós tivemos também, por exemplo, aqui no Brasil, uma questão pontual de 2010 até 2016, que foram ali anos complicados do ponto de vista doméstico também, pegando da máxima do Ibovespa até a mínima, o acumulado de queda foi de 48% até a recuperação que nós começamos a viver em 2016. Então, nós estamos no momento de queda. Esse não é o primeiro movimento de queda da Bolsa, nem vai ser o último, mas é isso que a gente quer discutir aqui. Será que é hora de sair vendendo tudo ou será que nós não temos oportunidade nesses movimentos? Sim. É importante, né, Matheus, vendo todos esses históricos da Bolsa, né, que é fácil acompanhar, né? Tem tudo hoje na internet, são dados, né? Então, são dados. É fácil identificar uma tendência de baixa, ou não? Sim, o gráfico principalmente, né? Pela análise gráfica, a gente consegue identificar esse movimento de tendência de baixa, onde a gente vai olhar direto no preço qual que é a tendência desse movimento, inclusive qual que é o movimento onde a Bolsa pode retomar a tendência de alta. Vale lembrar que ali em 2020, antes de começar aquela sequência de circuit breakers, o gráfico do Ibovespa já estava apontando que a tendência era de baixa. Na sala ao vivo, onde eu passo várias operações de swing trade de curto prazo, pessoal, nós não tínhamos nenhuma operação de compra em aberto, só tínhamos uma operação de venda. Não me lembro agora o ativo. Por quê? Porque o gráfico já vinha sinalizando que poderíamos ter movimento de queda. É claro que o pânico que veio não era esperado. Em julho já estava dando esse sinal essa tendência de baixa, então. Em julho, quando começou o movimento de queda, também, né? Batemos o topo histórico, já esperávamos uma realização que acabou até sendo um pouco mais acentuada, né? Por questões realmente domésticas. Sim. Essas questões, né? Como ela disse, né? Você tem, às vezes, uma tendência de baixa, mas às vezes o mercado ele cai, talvez uma proporção maior do que o esperado. Aí vem a importância de analisar o gráfico juntamente com o cenário econômico.
entendeu? Então você olha, por exemplo, mas é uma expectativa de queda, mas o que vai interferir essa queda? Então você começa a olhar para o cenário, então você consegue dimensionar melhor, às vezes não tão precisamente, mas você consegue ter uma dimensão de como será essa queda, essa retomada e principalmente entender os motivos pelos quais isso está ocorrendo. Porque para o investidor é importante ele entender o que está acontecendo, porque querendo ou não é o dinheiro dele que está lá. Sim. Então ele entender o que está acontecendo com o dinheiro dele, o que pode influenciar, é muito importante. Acho que aí entra 2 pontos, né? Primeiro, existe uma rixa acadêmica entre análise gráfica e análise fundamentalista, mas eu sou muito a favor de juntar as duas escolas. Justamente como o Matheus falou, a gente vê o gráfico, vê o movimento de preços, entender o que está por trás daquilo, entender como que o cenário pode impactar naquela companhia, naquele setor, no mercado como um todo. E também uma outra grande questão, né? É importante o investidor estar atento no que está acontecendo e ter uma estratégia bem definida para poder fazer suas operações. Porque senão, ele acaba sendo levado pelas emoções e faz besteira na hora de investir. Sim. É aquele famoso... Efeito manada. Efeito manada. E isso acontece não só com ações, né? Até em fundos, né? Que eu tava falando. Tem muita gente que o fundo, você olha lá, tá 12 meses em 12 meses tá 50% de rentabilidade. Só que tem gente que saiu nesse período e saiu negativo. Porque ele não aguentou ali o momento, deu uma caidinha e já pediu o resgate e liquidou e ele ficou no negativo. Mas sendo que o fundo, né? Se ele aguardasse ou se ele cumprisse uma estratégia, que às vezes ele pode ser tanto a estratégia do fundo quanto a estratégia dele mesmo, né? De médio prazo, longo prazo. Né? É o que eu tava falando de efeito manada, justamente isso. Quando tem muita gente vendendo, eu vou vender também. Eu não vou olhar pro meu racional de estratégia, do porquê que eu entrei naquele papel. Mas tem muita gente vendendo, então vou vender também. Não quero ficar nesse ativo. Ou então, é a mesma coisa no topo. Tem muita gente comprando, também vou comprar. Eu posso acabar entrando no topo. E isso já não é novidade, né? O Warren Buffett já dizia, né, Bruninha? Como é que ele dizia? Que a bolsa é o lugar de transferência de recursos. Transferência de recursos entre os impacientes para os pacientes. Então, e outra coisa que é importante, igual a Bruninha estava falando, de ter as duas análises, né, as duas escolas de análise juntas. Porque você olha a questão do gráfico, mas vamos supor, eu vou entrar num ponto aqui gráfico, onde pode dar uma tendência de alta. Mas a análise fundamentalista também ajuda, porque você vai te ensinar, vai te mostrar, na verdade, o que você está comprando, né? O que você está comprando. Então, quando você tem uma noção dos fundamentos da empresa, se ela tem bons indicadores, se ela realmente pode performar, se ela tem capacidade de passar por momentos de crise, ali pode ser uma boa oportunidade, né, Bruno? O Matheus pegou um gancho legal aí, que ele tá falando conhecer a empresa, conhecer os dados da empresa, mas também o legal é a pessoa se conhecer, que tipo de investidor que ela é o perfil dela, né? Sim, se ela é uma pessoa até arrojada, conservadora, mas também se ela é impaciente, os objetivos dela. Porque se ela quer a curto prazo, ela tem que fazer uma estratégia ali de investimentos a curto prazo, liquidez diária, ela vai procurar alguma coisa melhor também com segurança. Se ela está precisando a curto prazo, então ela vai precisar do dinheiro, né? É um dinheiro que ela está precisando. Eu acho que essa é uma questão fundamental para quem está começando, né? Se conhecer o seu perfil de investidor, para poder justamente montar a sua estratégia, sua carteira, né, de investimento. Diversificar é muito importante. A importância da diversificação justamente, até por conta nesse momento de queda da bolsa, né? Você vai ter outros ativos ali na sua carteira que não vão estar se desvalorizando junto com a bolsa. E também, o IBR pode estar na carteira, Bruninha, ou não? O IBR é o famoso Falcão Negro em Perigo. Aí é pra quem tem um perfil bem arrojado, Arrojado, né? É você, ó. Pra quem tem um perfil bem isso não é o call. Acompanha a Bruninha. Quando você estiver vendo esse vídeo, acompanha o call da Bruninha, pergunta pra ela ao vivo lá se ainda vale a pena comprar. Mas essa questão de conhecer o seu perfil, de ter uma carteira bem diversificada, isso é muito importante. Tanto para rebalancear a carteira em momentos de queda e de alta da bolsa. Exatamente. Esse é um fator que vai ajudar muitos investidores a não comprarem topos e venderem fundos, né? Não comprar quando está todo mundo comprando e vender quando está todo mundo caindo. Quando está todo mundo vendendo. Então, assim, essa é uma questão que vai ajudar muito. Ter uma estratégia muito bem definida, por quê? Se eu estou operando curto prazo, se eu realmente estou separando uma parte do meu capital, eu sei o meu perfil, sei o quanto que eu vou direcionar para renda fixa, para liquidez diária, o quanto eu tenho em inflação, o quanto eu tenho em bolsa, o quanto eu tenho para curto prazo. Se eu sei o quanto eu tenho para curto prazo, eu vou seguir minha estratégia de curto prazo com aquele capital. Então, eu estou olhando para a bolsa no curto prazo
eu não vejo oportunidade de compra, eu não vou comprar. Eu vou estopar quando minha estratégia não der certo, vou ficar de fora, vou buscar oportunidade de venda a curto prazo, porque aquele capital eu sei que é para curto prazo e eu tenho uma estratégia gráfica ou uma estratégia bem definida para curto prazo. Enquanto que, outro fator importante, se eu estou olhando longo prazo, eu tenho que tomar muito cuidado e não sair vendendo só porque a bolsa começou a cair. Eu tenho que ter uma estratégia bem definida para longo prazo, inclusive aproveitar as oportunidades de comprar ações com bons fundamentos em preços mais baixos, né, Matheus? Exatamente. Rapidinho, Matheus, só dar um recado pro pessoal. A gente falou tudo disso aí de perfil, de prazos e objetivos. Quem abrir conta na Nova Futura vai ganhar assessoria grátis. Só ligar aqui, o pessoal vai acompanhar você, vai identificar o seu perfil e vai indicar os melhores investimentos. Que a Bruninha falou de bastante coisa. A gente tem muitos outros investimentos. A gente está falando de bolsa aqui, mas tem, né, de ações, mas tem investimento em fundos, renda fixa, estruturado. Então tem bastante coisa. Ó, você que está querendo investir agora, diversificar e aproveitar todas essas chances do mercado, o mais importante é você ter uma assessoria profissional para te ajudar. Na Nova Futura de graça. Com certeza, muito Exatamente. bom. Isso aí, Matheus. Então, que a gente estava falando de comprar boas empresas em momentos de queda, faz sentido, né? Faz todo sentido. E, mais uma vez, né? Hoje, por exemplo, call de abertura, em alguns calls de fechamento, na sala, a gente sempre olha isso, né? Por exemplo, agora... Matheus, qual que é a maior dúvida do pessoal que fica lá na sala ao vivo? Maior na dúvida? Sala ao vivo não, no call de fechamento. No call de fechamento, geralmente são dúvidas sobre empresas, cara. Sobre empresas, sobre né? setores. Ó, por exemplo, uma das dúvidas que o pessoal vem tendo bastante agora são sobre empresas do setor imobiliário, que inclusive a gente comentou agora no começo. Cirela? Cirela. Você tá em Cirela. Cirela, manda um abraço. Não, o que acontece? Ângelo está comprado em Cirela. Ângelo está comprado. O que acontece? Quando a gente, inclusive hoje de manhã, nós abrimos ali o índice IMOB, né? Existe um índice que é esse índice, ele mostra as empresas do setor imobiliário que estão na Bolsa de Valores. O que acontece? Não é exclusivo de Cirela. Todas as empresas do setor estão caindo. Então, o que acontece? Nós estamos num processo agora de aumento da taxa de juros. Quem acompanha um pouquinho o noticiário, foi isso, vê então, o Banco Matheus? Central. Sim, o Banco Central vem subindo a taxa de juros exatamente para conter a alta da inflação. Então, o que acontece? As empresas do setor imobiliário, elas têm uma relação inversa com a taxa de juros. Quando a taxa de juros está mais baixa, financiamento fica mais barato. Né? Então, a expectativa, tanto o financiamento agora, quanto a expectativa de financiamento. Então, o que acontece? Para empresas do setor, isso é ruim. A expectativa é que o Banco Central tenha novos aumentos. Então, é por isso que o setor está desempenhando aí em baixa, né? Vem tendo essa queda desde junho, mais ou menos. Mas, se você for, de novo, olha os fundamentos. Os fundamentos de Cirela, por exemplo, são ótimos. É uma das melhores empresas do setor. Então, às vezes o investidor fala, poxa, mas eu tô com Cirela lá. Eu tô com dúvida agora já de Cirela. Então, porque aí os juros agora têm de aumentar. Tem de aumentar. E aí, então, o financiamento vai ficar mais caro. Sim, mas só que entenda uma coisa. Em algum momento a economia recupera. Sim. Quando a economia recupera, essas empresas são de setores cíclicos. Então, como a Cirela é de um setor cíclico, em algum momento ela vai subir junto com a economia, porque ela sobe junto com a renda das pessoas. Sim. Então, o que acontece? É uma questão de aguardar. Sim. Pode ser que mesmo ainda tenha um período de novas quedas, pode ser que realmente aconteça, exatamente por conta dessa questão dos juros. Mas ela também tende a crescer junto com a economia. Sim, tá aí, mas sabe que tá aí, Ângelo, a importância do investidor não só diversificar a sua carteira em outros investimentos, mas também diversificar a sua própria carteira de bolsa em ações de diferentes setores. Agora eu vou esperar a Bruninha dar o call de compra de Cirela, já que caiu, vamos ver se sai esses dias aí. Então, mas aí é essa questão. Se eu dou o call de swing trade, é para curto prazo, não é no longo. Sim. Se você tá olhando no longo... Não, uma entrada de mercado, sim. Mas se você tá olhando no longo, aproveita esses pontos de suporte para ir comprando, ou então acompanhe a sinalização gráfica de reversão de tendência para entrar. Mas eu gosto muito de ter uma carteira focada no longo prazo, onde eu não vou ficar olhando para o movimento de curto prazo, eu nem fico olhando para a cotação daquela ação no dia a dia, eu vou só olhar ponto gráfico de suporte. Então, é uma empresa que eu acredito no longo prazo, então eu vou comprando. Ponto de suporte eu vou comprando. E indo contra esse efeito manada aí também, aproveitando pontos de oportunidade
de valorização do papel a longo prazo e indo contra esse movimento de manada aí, porque para rebalancear a carteira, enfim. Aí, aproveitando que eu fiz pro Matheus a pergunta, também lá na sala ao vivo que você tá das 15 às 17, também muitas perguntas sobre as ações das empresas e tal, mas fala uma pra gente aí que é carimbada, que sempre tá lá, tirando o IBR. Na verdade, na sala, eu faço uma leitura gráfica diariamente de verdade, uma centena de ações. Eu passo por diversos setores, diversas companhias. Então, é mais que o pessoal pode mandar pedido também. Que o índice, né? Que o índice tem 61 é isso? Sim, eu olho mais do que o Ibovespa. Aí sim, aqui, ó. Isso que é análise, hein? Aí, ó. Pra quem quiser uma análise do gráfico de preços aí, olhando curto prazo, entra na sala ao vivo que eu tô todo dia analisando os papéis por lá. Você que tá pensando em entrar em Melios agora, pergunta pra Bruninha. IRB. Não, IRB é um clássico, né? Bruninha, então, mas qual que é a pergunta mais clássica aí do pessoal que sempre tá perguntando? Sempre o pessoal tá querendo entrar o pessoal quer sempre uma super oportunidade, é isso? Esse é o problema, né? A gente, é claro, é do ser humano, da natureza do ser humano, querer ganhar dinheiro fácil, rápido, curto prazo, beleza, né? Quem não quer, não é? Mas o mercado ele não é bem assim, a realidade não é bem essa. A realidade é outra, né? E muitas vezes, uma das grandes perguntas aqui sempre fazem, olha, Bruninha, comprei esse papel, o que eu faço? E aí que eu venho com uma outra pergunta, beleza, por que você entrou? Qual foi o seu objetivo quando você entrou nesse papel? Foi curto prazo? Se for curto prazo, tem que ter stop. Tem que stopar quando a sua estratégia não dá certo. Se é longo prazo, você olhou os fundamentos daquela companhia? Tem potencial de continuar crescendo no longo prazo? Aí o Matheus pode falar diversos indicadores que a gente pode olhar para longo prazo. Mas entrou para longo prazo, cuidado para não ficar doido com a volatilidade a curto prazo. Foque no seu objetivo, no que você viu quando você entrou no papel. Cuidado para não entrar do nada e depois realmente vai ficar sem saber o que fazer. Vai deixar o emocional falar mais alto. Então, se você quiser investir a longo prazo de uma forma fácil, é só investir na carteira recomendada da Nova Futura. 3 vezes campeã no ranking Exame. Sim. Certo, Matheus? Certo. Campeã ano passado no ranking da Valor. E é um investimento, sim, a longo prazo, focado em ações. Quem investiu desde o começo tá com uma rentabilidade muito alta, mais de 200%. Isso, acumulado. Tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui. Mas é uma análise feita pelo time de análise da Nova Futura, assinada pela Bruna, que dá uma olhada em todos os aspectos dessas empresas e que tem a troca todo mês, o balanceamento, né? Delas todo mês, mas o objetivo justamente que ela falou, a longo prazo. Então você coloca o dinheiro lá faz a sua alocação nessa carteira e você fica mais tranquilo. Porque, fica mais tranquilo. Vai fazendo os aportes, rebalanceamento mês a mês. Você pode fazer o seu aporte inicial e depois ir adicionando mensalmente, mas não necessariamente. Você pode ter o seu aporte mensal e continuar com ele, né, Matheus? Sim, exatamente. E a carteira tem um aspecto importante que inclusive a Bruna comentou aqui, que é uma carteira que ela segue a ideia de diversificação. Então não é uma carteira que você olha, nossa, tem focado em um setor ou algo do gênero. Não, são empresas, primeiro, sempre escolhemos boas empresas, grandes empresas. Nunca vai ter uma empresa que está passando... Segmentos diferenciados, né? Também. Isso, boas empresas de segmentos diferenciados. Então o que acontece? Exatamente para não ter esse problema de caiu todo mundo pensando em uma estratégia. Não, a gente sempre deixa algumas empresas de setores diferentes exatamente, porque se um cair muito, tem algum outro setor que pode dar uma sustentação para isso. Então a gente olha, né, basicamente, além da análise gráfica para carteira, nós também fazemos análise fundamentalista, que é um termo que a gente usa que é o top-down. Né? Então nós analisamos tudo aquilo que a gente comentou aqui. A economia, o setor externo, aí depois se o setor dessa empresa, como que esse setor pode responder ao cenário externo e ao cenário interno, aí depois vai para alguns indicadores fundamentalistas e o gráfico também. Lembrando também, né, Bruna, que a gente falou isso aí a longo prazo, mas a gente tem a curto prazo. A gente tem 2 produtos para você investir, 2 facilidades com a Nova Futura. Esse é o trabalho da Nova Futura, né? Gerar conteúdo para deixar ter um investidor consciente, um investidor sabendo o que está fazendo, e também facilidades para você investir. Então a gente, por exemplo, tem o Call to Swing Trade, né, Bruna? Que tem o melhor risco-ganho do mercado, e que é com a Bruna, ela dá indicações de gatilhos de entrada, de objetivo, vários objetivos, né? Sim. E também a gente tem a Super Strike,
também é a curto prazo, 30 dias, 45 dias é curto prazo, igual o Matheus falou, com grandes empresas de liquidez. Bastante liquidez, liquidez. Para aproveitar esse movimento de curto prazo também do mercado, né? Tem, então, o Super Strike e os calls de swing trade, onde todo dia eu tô olhando também para os papéis e buscando oportunidades. Pode acompanhar a Bruninha lá também no Instagram dela, que ela tá com conteúdo maravilhoso. Se você quiser também, o quê? Dicas de bons restaurantes, viu? Muitos bons restaurantes. Ela vai fazer um quadro novo, vai ter dica pra você jantar na baixa e na alta da bolsa. Bruninho, essa é boa. Na baixa... Não, Bruninho, na baixa, calma. Na A baixa. gente quer saber na alta, Bruninho. Um bom restaurante pra jantar na alta da bolsa, Bruna. Um bom restaurante? Ó o que você vai falar, Bruninho. Ó, que eu Olha vou- lá, hein? Ó, o qual nosso que você vai ticket médio passar. tá baixo, calma aí. Não vou entregar o ouro aqui, não. Vai ficar lá pro meu Instagram. Vai dar o Instagram. Arroba Brunacene com 2 Bs. B Brunacene. Brunacene. Por quê? Porque já tinha uma Brunacene com B só, já viu isso? Agora, o Matheus agora tem dicas, não. O Matheus tem uma análise muito bacana que ele faz todos os dias, todas as bolsas, né, Matheus? Sim. Chama Primeira Análise. Exatamente. Esse é um relatório que ele fala, um pouco, na verdade, faz um overview do que aconteceu Sim. no dia anterior. Então, os principais drivers que fizeram o mercado subir ou cair, né, no dia anterior. Então, a Bolsa Europeia, a Bolsa Americana, Bolsa Asiática, né, já pega ali, eu chego aqui cedinho, vejo o que aconteceu um pouco de madrugada, e também o que pode influenciar o mercado ao longo do dia. Então, é um relatório que é sucinto, não dá 2 páginas no máximo, Sim. até menos que isso. Resumão. Resumão. Super fácil da Fácil Eu de gosto ler. de resumão. Exatamente. É uma linguagem simples. E você também. aproveita que o Matheus ele fica ali na tela dele, é Max Trader e o Bloomberg certo? e Broadcast. E o Broadcast. Então você não Aproveite. precisa pagar nada, o Matheus te dá tudo no seu e-mail de manhã. Vai no seu Pode ser? e-mail lá, já era. Já mastigadinho. Fechado. Tchado. Fechado. Lembrando que Max Trader é gratuito aqui na Nova Futura. Dá pra operar com Max Trader, Bruninha, tranquilamente. Com certeza. Dá lógica, né? Filé pra operar. Ó, Até pra quem filé. vai operar swing trade, day trade, carteira recomendada, dá pra fazer na Max Trader. É isso aí. Além disso, tem o simulador de mercado. Se você quer operar mini contratos, se você quer fazer... Tá aprendendo. Tá aprendendo, aprendendo. Tá pegando aí nosso conteúdo também voltado para trader, acompanhando a sala ao vivo. Você tem um simulador para você não sair aí arriscando. De qualquer forma, você consegue aprender. Detalhe, gratuita. Certo, Bruninho? Muito bom Certo, isso. plataforma gratuita. Nelógica, Quem gratuita. não gosta? Quem não gosta? E além de todo o conteúdo da Nova Futura. Bruninha, então vamos lá. Valorização das ações nos últimos 5, 10 anos. O que você preparou pra gente? Vamos lá. Primeiro, respondendo a pergunta principal aqui do nosso podcast, que já falamos sobre ao longo da nossa resenha aqui. Bolsa em queda, perda de capital ou oportunidade? E aí, antes de falar das ações especificamente, a gente volta, porque a gente comentou lá no comecinho da resenha. Momentos em que a Bolsa teve fortes quedas. Crise de 2008, falamos, a Bolsa caiu da máxima à mínima cerca de 60%. Porém, depois, na recuperação, que foi de outubro de 2008 até abril de 2010, a valorização do Ibovespa foi de 140%. Ou então, 2016... quando a Bolsa bateu aquela mínima, né, de 2010, 2016, caiu ali cerca de 48%. Na recuperação, que foi até 2020, antes do Corona Crash, nós tivemos mais de 200% de valorização no Ibovespa. Ou então, pegando ali a história mais recente, né, 2020, Corona Crash, a Bolsa caiu ali cerca de 45% da máxima até a mínima, circuit breakers, loucura, pânico. Vale bateu 11. Não bateu em março, mais ou menos. Vale desabou, Petro desabou, Itaú. Depois, na recuperação, tivemos muitas oportunidades. Só o Ibov subiu da mínima de 2020 até 2021, um aninho, né, na máxima, agora em junho, a Bolsa subiu mais de 100%. Então, momentos de queda, a gente pode falar que são momentos de perder dinheiro ou de oportunidade, Angelo? Pra mim é oportunidade. Sim. O mercado sempre é o melhor negócio, na minha opinião. Gostaram o melhor dessa? negócio. Gostei. Gostou? Você é brabo, hein? Lembrando, duas coisas que eu sempre falo aqui, a bolsa sempre é uma oportunidade, o mercado sempre é o melhor negócio sempre é investir, e a bolsa é para todos, o mercado é para todos, né? pra Bruno? todos. O mercado é para todos. Acabei de falar que tem Basta plataforma de graça, tem um monte de
Tem a Nova Futura todo dia falando de mercado, escolhendo as melhores empresas para o investidor a longo prazo, escolhendo oportunidades para curto prazo. Então, a questão é perder o medo da bolsa. Primeiro, perder o medo de investir, Sim, né? Que muita exatamente. gente começa com esse medo de investir, de clicar. A primeira vez que vai comprar uma ação, quem nunca, né? A primeira vez que vai comprar Sim. uma ação. Dá Bruna, aquele qual que foi a gelo. sua primeira ação que você comprou? Vamos lá, você que já tem uns dias aí de mercado, nem vamos falar anos, vai. A minha foi uma clássica, né? Petrobras. Petro 4. Petro 4. Depois Croton. Croton eu comprei, caiu, eu tava desesperada. Já falei, meu Deus. Não, mentira, eu sempre fui muito... eu sei. Será? Ela foi da Petro, deu certo, foi da Croton. Não, mas a verdade é que eu comecei no mercado estudando bastante, simulando Sim, antes de claro. colocar Na o dúvida, dinheiro isso aí real. na dúvida. Eu sou, nesse ponto, eu sou um pouco até conservadora demais. Eu primeiro quero entender o que eu tô fazendo ali pra depois colocar o meu dinheiro. Então, essa de Croton foi no simulador. E você, Matheus? Foi Klabin. Klabin, Foi ó. Klabin. Aí o cara já fez uma análise. Vou perguntar pra você, quem nunca comprou Klabin? Deve ter uma pessoa que nunca nem comprou Klabin. Tem gente que nem sabe o que é Klabin. Aí também já é demais, né? Poxa, Bruninha. Pô, Pegou Bruninha, aí pesadão. não. Se você não sabe, você tem que acompanhar mais aqui na Nocturna. Eu acho que eu nunca Mas comprei você não Klabin. sabe. Só se tivesse na carteira. Aí Mas se não sei. sabe, é só acompanhar o call. Exatamente. Pronto, você vai saber. Você acompanha o call, você acompanha a sala ao vivo, já era. Excelente. Tchado. Tchado. Agora, então, vimos que tivemos momentos de queda na bolsa, mas que foram momentos de oportunidade. É claro que a gente tem que sempre ter uma estratégia bem definida, saber quais são as ações que a gente vai comprar, se é para Isso. curto prazo para colocar stop, se é para longo prazo para ir comprando nesse movimento de queda que podem ser oportunidades. Mas o Matheus tem aqui, falamos de Ibov em si, que vai agregar aí diversas ações, mas o Matheus tem um histórico de algumas ações, né, Matheus? Sim, isso aí. Na verdade, nós pegamos duas grandes empresas, né? Então, basicamente foi de setores diferentes. Então, Vale e Itaú. Então, uma que está bem relacionada ao mercado interno, outra que está bem relacionada ao mercado externo. Então, quando a gente olha, lá no... sim, pegando a rentabilidade acumulada, né, desses ativos. Pegando desde 2002, olha, um período longo. Então... Quem tinha 30 anos lá tem agora o quê? Cinquentinha. Tá bom, né? Tá bom. Já deu pra pagar a faculdade do filho, fazer um monte de coisa, já dá pra agora viajar, ficar de boa. Então, basicamente, a valorização de Vale foi 4.000%, praticamente. Bom, né? Tá bom ou não tá? Agora, de Itaú, desde esse período, né, de 2002 até agora, foi mais ou menos 2.000. Só para arredondar, né? 2.000%, basicamente. Então, o que acontece? Em todos esses períodos, nós tivemos esses papéis também sofreram nos momentos de crise. Teve 2008, Teve 2008, teve 2008, teve 2016, teve 2020, para dizer os mais enigmáticos, né? Sim. Então, mais enigmáticos não, né? Os mais... Os mais cheios de pânico. Os mais panicados aí, os piores momentos. Sim. Os piores momentos. Panicados. Panicado foi bom. Tirou panicado. Os momentos de pânico aí da bolsa, né? Então, o que acontece? Mesmo assim, quem ficou posicionado nesses ativos, é claro, que analisando essas ações, vendo que são empresas com bons fundamentos, ambas são empresas com bons fundamentos, ambas tiveram, em algum momento, problemas pontuais por conta dos seus próprios setores ou por conta de questões da empresa, por exemplo, a Vale, as questões de deslizamento de terra, por exemplo. Sim. Mas mesmo assim, no longo prazo, elas performaram bem. Então a ideia é o quê? Você ter acesso a esse conteúdo, a esse tipo de conhecimento, para que você saiba quais são as boas empresas para entrar em momentos como esse e aproveitar essa e também fazer uma ganho. análise da ação que a pessoa está vendo. De repente Exatamente. você está falando você faz uma análise da Petrobras e de repente ele consegue fazer uma análise para outra empresa também, usando a sua técnica. Exatamente, você pode usar a mesma técnica para empresas diferentes. Tanto que os indicadores, principalmente os indicadores que nós chamamos múltiplos de mercado, né? Então, igual a Bruna falou, comenta alguns, para comentar alguns, né? Tem um indicador que é muito usado no mercado, que é o índice PL. O que é o PL? Você pega o preço da empresa dividido pelo lucro. O que esse indicador quer dizer? Quanto tempo leva
para essa empresa te devolver, né, o que você investiu, o preço que você pagou. Esse é um dos indicadores mais usados no mercado, em lucro. Então, o que acontece? Quando esse indicador está baixo, significa que a empresa está barata. Mas, por exemplo, você pode pegar, poxa, mas tem uma empresa, sei lá, de tecnologia, a TOTVS, que está com 16, por exemplo, não é esse número, eu chutei aqui, e, sei lá, a Cyrela está com 6, por exemplo. O que isso significa? A grosso modo, que Cyrela está mais barato. Ok, mas você tem que pegar empresas do mesmo setor. Sim. Você tem que comparar coisas comparáveis. Exatamente, do mesmo segmento. Então, isso para qualquer outro indicador. Nós temos também um indicador interessante, que é o ROI, é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, é o retorno sobre o que você investiu em percentual mesmo, tá? Então, a mesma coisa, você pega esse indicador, você analisa em relação às empresas do mesmo setor. Sim. E o que você faz? Você faz essa análise, tá? Você tem plataformas gratuitas na internet, sites gratuitos que dão esses indicadores, e nesse caso, desse indicador, quanto maior, melhor. Mas você vai comparar com empresas do mesmo setor. Por quê? Porque cada setor tem suas características. E existem momentos que alguns setores eles dão um pouco mais de retorno mesmo. Mas isso não significa que é a longo prazo. E também isso não significa que, digamos que uma empresa, porque estar com um indicador maior ou menor que o outro, ela está melhor ou pior. Isso tem que ser analisado de acordo com cada setor, certo? Certo, por isso que nós estamos aqui, né? Exatamente. Se você acompanhar o call, se você acompanhar a sala ao vivo, você verá essas coisas. E tem coisas também muito interessantes pra gente falar nessa questão da bolsa, de oportunidade de bolsa em queda, que a gente não deu pra falar aqui. Então o Matheus falou agora do Itaú e da Petrobras. Da Vale. Da Vale. Petrobras Vale. Vale, você falou Itaú também. Itaú e Vale. Itaú e Vale. Então tá certo. Sendo que a gente nem conseguiu aqui, por causa de questão de tempo, senão vai ficar muito longo o vídeo, falar dos dividendos. Então, os 2.000% aí que você falou de valorização da ação do papel. Fora dos dividendos. Fora dos dividendos. Então, e são empresas que pagam bons dividendos. Então, quem investiu isso aí, que teve uma estratégia a longo prazo recebendo esses dividendos, se deu muito bem. Foi um dos melhores negócios aí, sem dúvida, né? Sim. Então, e outra, né? Se você acompanhar, né? Você aí que está assistindo, ou ouvindo, no caso, acompanhar o call, por exemplo, nós também falamos de indicadores que mostram o quão boa pagadora de dividendos é essa empresa. Então também vale a pena. Mas dividendos dá um episódio só inteiro. Dá um episódio inteiro. Se você tá com dúvidas aí de quais melhores empresas pagadoras de dividendos, a gente pode fazer um conteúdo completo. Matheus, dá pra gente saber também, por exemplo, quem que vai pagar dividendos melhor daqui a um tempo também, né? Dá pra você criar uma carteira a longo prazo também para dividendos? Sim, dá. Primeiro que você pode ver isso, né? Também pelo histórico da empresa, né? O momento no qual a empresa está, e também a empresa ela informa isso, né? No site de relações com os investidores, que ali é o meio de comunicação que a empresa tem com o mercado, com seus investidores. Ela sempre anuncia esse tipo de coisa, o quanto vai pagar de dividendos, quando vai pagar, qual é o período, né? Se é trimestral, se é semestral, se mensal. A gente vai mostrar também, a gente pode mostrar os grandes investidores que têm um retorno, um investimento baseado nos dividendos. A gente pode falar disso. Matheus, o tema é o que não falta para os próximos resenhas. E uma questão importante, Angelo, a gente está aqui trazendo vários conteúdos, falando para o investidor. Tem muita gente nova, muitos jovens chegando na Bolsa agora. Quem está ouvindo a gente realmente tá no caminho certo, né? Acho que buscar conteúdo, buscar montar uma carteira de investimentos, mercado para todos. Pensa na sua carteira, no seu futuro. Como a gente falou ali, há 20 anos, olha o quanto que essas ações valorizaram, olha as oportunidades que a gente tem na Bolsa. Então, tendo estratégia, tendo técnica, conhecendo o seu perfil, acompanhando a gente. Não precisa ser um especialista, acompanha a gente, segue as recomendações, que acredito que seja um grande potencial aí para quem está começando e tem esse desejo de investir. Até para quem já tem mais idade também, para poder potencializar ali o seu capital, o seu patrimônio. A Bolsa é realmente para todos. Você que é jovem, quer ter um carro igual ao da Bruninha, que a Bruninha vai falar o carro dela depois, o melhor negócio é começar a investir, né, Bruninha? Com certeza. Você já começou Petro. Comprei um carro novo semana passada. Comprou? Comprei. Dicas de carro também no Instagram. Vou postar lá pro pessoal. Bruna Motors. Outra coisa, a gente não falou também aqui, não vai dar tempo de falar agora, mas a gente pode fazer um episódio também, fundos imobiliários também.
né? O Matheus falou da questão da inflação e tal, isso aí influencia muito também os ativos de fundos imobiliários. Sim, ou seja, resenha tá só começando. Tá só começando. Temas para os próximos episódios, o pessoal pode sugerir também. Tem muita coisa. Comenta lá o que você tá querendo saber. Se você tem alguma dúvida, pode acompanhar também o Matheus e a Bruna também no nosso YouTube. Se inscreve lá, faça parte de mais de 118 mil inscritos por enquanto. Também tem no Spotify. A gente também tem milhares de investidores também que acompanham a gente lá no Spotify, que não é views, né? Plays, né? Agora que eu descobri que são plays. Mas o nosso Spotify tá muito bom. Logo a gente vai montar uma... Já tem a playlist da Bruna lá, não tem, Bruninha? Não tem, não. Vamos fazer uma playlist da Bruninha? O que vocês acham? O que a Bruninha escuta no carro novo dela? Vamos colocar lá. Não tem, porque eu enrolei muito o pessoal do marketing, não mandei minha playlist. Muito. A gente tem uns playlists lá. Sou muito eclética, então não queria Eu e o Matheus vamos fazer uma. Vamos, Matheus? Dupla sertaneja. Ângelo e Matheus. Dá certo? Isso pega, rapaz. A gente vai colocar lá o que a gente escuta na balada. Que mentira, né, Você também pode seguir a gente lá no Instagram. Bruna, para esse episódio do Resenha Financeira, especial falando da queda da bolsa e o que fazer, a gente vai sortear... Vamos sortear uma garrafa e uma camiseta? O que você acha? Bora. Pode ser, Matheus? Tchau. Então você vai lá, vai ter o nosso post, procura o nosso post lá no nosso Instagram. Lembrando que lá no link da bio também tem mais informações, você pode acompanhar os outros episódios. Ana, o que a pessoa precisa para concorrer aos prêmios então? O que ela precisa fazer? Vai lá no nosso Instagram, acha o nosso post do Resenha, comenta o quê? Comenta, marca o seu amigo, comenta o que você achou do nosso Resenha, fala próximos temas que você gostaria. Quem falar que foi ruim, eu não vou dar brinde não, hein, ó. Tem que falar que foi bom, pelo menos. Se foi ruim, manda no direct. Não, deixa só dúvida. Manda no direct. E da Bruna, principalmente. Pode mandar. Fala que eu te escuto. Isso aí. Certo, Matheus? Certo. Mais algum recado para dar pro pessoal? Agradecer aí a audiência da turma, né? Exatamente. Estão convidados mais que convidados para acompanhar os próximos, né? Nos acompanhar no call, na sala ao vivo com a Bruna. Sim. E sempre buscar bastante conhecimento para começar a investir. Sim, isso é muito importante. Também agradeço aí a audiência. Espero que tenham gostado do conteúdo. A gente preparou com muito carinho. Sim. Assim como prepararemos os próximos para ajudar o investidor, para ajudar quem está começando, para quem já está no mercado. Conhecimento nunca é demais, né? A bolsa está aí para todos. Temos realmente muitas oportunidades. Então espero vê-los aqui mais vezes no nosso Resenha Financeira. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Conte com a gente. Siga a gente lá nas nossas mídias sociais, no YouTube. É isso aí. Invista em você. Obrigado, pessoal. Valeu!